Olá pessoal, estamos de volta. Vamos agora mergulhar um pouco na Palavra de Deus para ver aquilo que Deus tem reservado para nós essa noite. Eu vou estar lendo com vocês uma passagem que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Eu creio que todos nós temos momentos da vida que nós estamos passando por muitas dificuldades, por muitos problemas, por angústias, vamos dizer, muitas vezes, e nós não temos a quem recorrer. E por vezes, quando a gente passa, ou quando nós passamos por essas dificuldades, por esses problemas, nós temos sempre amigos, irmãos, e abrir um parênteses aqui, glória a Deus pela vida do pessoal aqui da Logos, da nossa igreja, que eles têm se mostrado através desta pandemia, desse momento difícil que nós estamos vivendo, cristãos verdadeiros, porque todo mundo se ajudando, muitas pessoas preocupadas com os irmãos. Sempre ouço, até para mim mesmo, muitas pessoas vêm falar como eu posso ajudar, o que eu posso fazer para ajudar nessa situação, naquela situação, que é muito legal, que é o plano de Deus, na realidade, para a nossa vida, é o que Deus espera, que assim o mundo aí fora pode ver em nós Deus trabalhando. E é isso que é muito gratificante, ver a igreja crescendo e andando na direção certa. Então, glória a Deus por isso. Mas tem outras situações, tem outros momentos que nós não temos ninguém. Seja por circunstâncias pessoais, financeiras ou conjugais, seja o que for. Nós, às vezes, temos problemas que nós temos que lidar com eles sozinhos. Ou nós não temos ninguém para compartilhar. E é nessas horas que nós devemos saber como nos portar. Como é que será que nós temos nos portado nesses momentos difíceis? Quando nós não temos ninguém para compartilhar nada, quando nós não temos um ombro amigo, quando nós não temos um conselheiro, como é que nós temos vivido nesses momentos? E aí tem um personagem bíblico que vai nos ajudar com isso, que é o rei Davi. Um personagem muito conhecido de todo mundo conhece a história do rei Davi. E nós vamos estar olhando um pouco a respeito da vida dele, nesse capítulo 30, numa passagem específica, e mostrando para vocês que para a gente poder sair dessa situação muitas vezes, nós temos que buscar em Deus. Isso é um princípio bíblico, que realmente nós temos que nos fortalecer em Deus quando nós passamos desses momentos, ou por esses momentos de angústia, de dificuldade. E aí o rei Davi escreveu boa parte dos salmos, o grande salmista, o rei Davi, que encorajou as pessoas através dos séculos, os salmos que foram escritos quase 3.000 anos atrás, e vem encorajando pessoas, vem servindo de exemplo para tanta gente, para nós, e creio que para muitas gerações, talvez para frente ainda, que eles vão servir de exemplo. Então o rei Davi, e glória a Deus, por isso que Deus nos deu esse livro de salmos, ou os salmos, para a gente poder achar força, para achar apoio muitas vezes, mas como é que o rei Davi reagiu quando ele precisou de ajuda, quando ele precisou de fortalecer, ou se fortalecer, quando ele não tinha ninguém. E é isso que nós vamos ver agora no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo 6. Quando Davi e os que seguiam chegaram a Ziclague, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiando Ziclague, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso. Mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém. Eu vou ler até aqui agora, depois nós vamos dar mais uma passada em alguns outros versículos.
Essa é a história do rei Davi, aqui narrada no capítulo 30 de Samuel. Se a gente voltar um pouco aqui, nós vamos ver que Saul era o rei e tinha sido ungido rei de Israel. Nessa época teve a permissão de Deus para ser o rei de Israel. O povo escolheu Saul e Deus deu a permissão então para que ele fosse o rei. E Davi começou a entrar em cena, ou ficou bem famoso depois da batalha com Golias, que é onde todo mundo, se você falar até para uma pessoa que não é cristã hoje em dia, ela vai saber da batalha de Davi e Golias, e que Davi venceu o gigante. E nessa batalha ele ficou muito famoso, e as mulheres de Israel começaram a cantar que Saul feriu milhares, mas que Davi feriu dezenas de milhares. Então isso começou a gerar um certo incômodo para o rei Saul, e na realidade uma inveja. E o rei Saul estava então perseguindo Davi, que estava fugindo do próprio rei Saul. Em algumas situações, Saul tentou diretamente matar Davi. Em uma situação, que é até engraçado, Saul estava usando o banheiro, Davi foi lá, cortou um pedaço do manto de Saul, da veste de Saul, e depois mostrou para ele, falou, ó, aqui, ó, se eu quisesse ter te matado, poderia ter te matado nesse momento. Aí você pensa assim, então Saul parou de persegui-lo depois disso? Não, tomado por inveja, naquele momento Saul se acalmou, mas passou um tempo, Saul começou a perseguir ele de novo. Então essa é a história. Davi está nesse momento aqui da história, ele estava servindo um outro exército, e o rei desse outro exército que ele estava servindo, porque ele estava fugindo de Saul, falou para ele, ô Davi, você me tem sido um soldado muito fiel e muito honroso, e você é um homem de palavra, um homem de Deus, em outras palavras. Eu sei que eu posso confiar em você. Contudo, os meus conselheiros e o meu exército aqui, eu conversei com eles, os comandantes, os chefes aqui, eles não querem você aqui, porque você faz parte de outro exército. Em outras palavras, ele está dizendo, não confiamos em você. Eu, pessoalmente, confio em você, mas eles não o querem aqui. Então, eu quero que você pegue seus 600 homens e siga o seu caminho. Então, Davi pegou o agrupamento dele, os 600 homens que estavam com ele, e foi voltar para casa. Quando ele foi voltar para casa no Negueb, o acampamento deles havia sido atacado, e eles acabaram com tudo e levaram as mulheres e os filhos de todos os soldados que estavam com Davi. Quando eles chegaram em casa, eles se depararam com aquela situação. Não tinha nada, não tinha mulheres, não tinha filhos, haviam perdido tudo. Você imagina a tristeza e a angústia daquele povo. Então o capítulo 6, inclusive, fala que eles queriam apedrejar Davi. E aí, o que Davi fez nesse momento? Ele não tinha mais nada. Ele havia perdido tudo e ele não tinha para onde ir e nem sabia que direção ele deveria ir. Só que ele se aquietou e foi buscar a direção de Deus. Diferente de Saul. Em outras situações, Saul não sabia o que fazer, também estava, como nós dizemos lá no Paraná, esnucado, sem ter para onde ir. Ele buscou alternativas às palavras e aos ensinamentos de Deus para poder continuar a sua vida. Então, nesse momento, Davi agiu com muita sabedoria e ele ficou quieto, parou tudo, parou o que ele estava fazendo e foi buscar de Deus a direção para saber, porque até o exército, aqueles 600 homens que era o que tinha restado para ele, não estavam mais com ele. Eles já estavam querendo apedrejá-lo. E aí ele estava sem saber o que fazer. E nós, numa situação dessa, como é que nós temos agido? Como que nós agimos nos momentos de dificuldades da nossa vida? Às vezes nós não temos ninguém, nós estamos numa situação que nós não podemos falar com ninguém, uma situação que é pessoal nossa, nós precisamos resolver com Deus. Como é que nós temos resolvido isso? Como que nós temos nos portado ou nos comportado perante Deus, perante os ensinamentos do Senhor? Como que nós temos buscado a solução para os nossos problemas? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu estou com tanto problema que eu estou até meio depressivo. Eu não sei como que eu vou sair disso. Eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer aquilo, eu não sei por onde começar, não sei como me enfiei aqui. E qual será que é o comportamento que nós devemos ter? O que o rei Davi fez, que serve de exemplo para nós? Parou. E muitas vezes na nossa vida,
não é tentar fazer de qualquer forma ou tentar buscar alternativas que não agradam a Deus, mas sim fazer como o rei Davi. Parar e, nesse momento, buscar uma direção de Deus, buscar uma resposta certa de Deus. Mas nós, claro, queremos sempre as respostas muito rápidas, né? Se acontece alguma coisa na nossa vida, nós já queremos isso resolvido agora. Às vezes nós não temos paciência para esperar a resposta de Deus, que tudo na vida tem o tempo certo, Deus sabe o tempo certo de tudo, Ele está no controle da situação, mas nós, às vezes, acabamos que ficando sem paciência, sem saber. Nós achamos, na realidade, que muitas vezes nós temos o controle da situação, mas se nós pararmos para pensar, nós acabamos que não temos o controle de nada. Nós só achamos que nós podemos controlar, mas nós não temos o controle de absolutamente nada. Deus tem o controle de tudo, Ele está no controle da nossa vida, é Ele que nos dá a direção, é a Ele que nós temos que buscar. Você quer ver? Vamos ler Salmo 46. Vou ler os 3 primeiros versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Então, o salmista está falando aqui das provações e dos problemas que nós passamos na nossa vida. Contudo, no verso 10, ele vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A nossa vida, de uma forma geral, se nós fizermos um balanço geral da nossa vida, vai ser muito parecida com o Salmo 46. Apesar de a gente reconhecer que nós reconhecemos a grandeza de Deus muitas vezes, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades, mas nós tendemos a esquecer um pouco de aquietarmos, ou de nos aquietarmos, e de ouvir a Deus e de falar com Ele. Tem muitas situações, claro, que são difíceis de passar. Não estou aqui para dizer que a minha vida é mais fácil do que a de ninguém. Eu sei que todo mundo tem que passar por algumas coisas na vida, mas é muito maior o Deus que está conosco do que os nossos problemas. E é isso que nós temos que ter um grande entendimento. Então, se nós olharmos por essa passagem que nós acabamos de ler há pouco, em 1 Samuel 30, a respeito do rei Davi, para onde que Davi iria naquele momento? Ele estava completamente perdido. Ele estava sem direção. Ele não tinha para onde ir. O que Davi faria nesse momento? O que você faria no lugar dele? Você imagina? Então Davi estava completamente sem saber o que fazer. Os inimigos queriam matá-lo, tinham sequestrado toda a sua família, tinham acabado com tudo que ele tinha. Os 600 homens, que eram os homens de confiança, que era o exército dele, queriam matá-lo naquele momento, e ele poderia fazer, claro, como Saul, buscar soluções alternativas, mas, contudo, ele buscou a Deus. Por que ele buscou a Deus? Porque o nosso Deus é o Senhor que sabe tudo, é o Senhor que sabe a hora certa, é o Senhor que nos dá a direção, é um Deus que controla todas as coisas e que vai nos dar a direção certa. Porque se nós formos tomar a decisão por nós mesmos, muitas vezes nós vamos fazer coisas, vamos falar coisas que depois nós vamos se arrepender ou nos arrependermos pelo resto da vida. O nosso Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, que não muda e que sabe tudo e tem o controle de tudo. Então sempre nós temos que nos aquietar e buscar a direção dele. E como que Davi fez isso? Os versos seguintes, lá do capítulo 30 do livro de Samuel, vão nos mostrar que Davi foi procurar o sacerdote Abiatar, o filho de Ameleque, e pediu para ele trazer o colete sacerdotal. O pessoal que é aqui da Logos, que já são mais velhos de casa, que participaram dos estudos bíblicos lá no começo, eles vão lembrar que nós estudamos sobre o Velho Testamento, que nós estudamos sobre as vestes sacerdotais, o colete sacerdotal, que tinha as 12 pedras significando ou simbolizando as 12 tribos de Israel. Então Davi foi lá para ele, pediu para ele trazer o colete sacerdotal e foi consultar a Deus para fazer aquilo que era certo para a vida dele, aquilo que era o melhor para a vida dele, porque ele sabia que quem tinha isso, quem tinha essa direção, é só Deus. Então foi a escolha mais sábia que ele fez. E ele
foi lá, falou com Deus e Deus falou para ele, você pode avançar e você pode ir lá e lutar, persegue o exército e você vai vencer essa batalha contra ele. Mas espera aí, primeira dificuldade quando nós olhamos assim, já é para nós, né? Como que Davi vai perseguir o exército com quem? Porque o único exército que ele tinha, os 600 homens que eram o exército dele, já estava querendo apedrejá-lo. Então aí já começou o primeiro milagre de Deus. Deus já conversou, vamos colocar assim, com 600 homens e já acalmou o coração deles. Então Davi saiu dali, pegou o seu exército e foi atrás desses outros exércitos. Mas foi atrás onde? Para onde ir? Como saber para onde ir? E é isso que é o grande desafio nas nossas vidas. Às vezes, nós temos uma direção de Deus que nós devemos fazer alguma coisa, mas não parece ser uma coisa normal de se fazer. Parece que é até meio loucura, né? Nós ficamos assim, mas como que nós vamos fazer? Essa direção que Deus deu para Davi era uma direção completamente questionável. Davi podia ter falado para ele, Senhor, o senhor está mandando eu ir pegar a minha tropa e ir atrás desse exército? Mas primeiro, como que eu vou pegar a minha tropa? Se a minha própria tropa já está querendo me matar. Segundo, onde que é que eu vou achar esse pessoal? Então, a primeira coisa que nós devemos ter é a direção de Deus. Como que Davi fez para achar a direção de Deus? Ele foi consultar a Deus. Como que nós consultamos a Deus? Primeiro, nós consultamos a Deus através da oração, nosso relacionamento com Deus. Quando nós conversamos com Deus, Ele vai nos falar, Ele vai falar conosco. Você pode ter certeza que quando você se prostrar aos pés de Deus, Ele vai falar com você. Se você não estiver muito seguro, se talvez uma situação que você pensa, talvez eu vou entrar em dificuldade se eu fizer isso dessa forma ou daquela forma, você pega a palavra de Deus, você ora ao Senhor e diz, Senhor, me mostra o que é que eu preciso aprender hoje, qual é o versículo, o capítulo, ou o livro da Bíblia que vai me ajudar nessa situação. E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Deus tem feito isso através dos tempos, nós temos vários exemplos, Ele nunca deixou ninguém... Deus nunca vai chegar para você e vai dizer assim, eu não sei o que falar numa situação dessa. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle e tem a direção de tudo. Ele vai saber o que vai falar para você e Ele vai saber o que é melhor para você. Contudo, por vezes nós entendemos ou nós ouvimos, sabemos qual é a direção de Deus, assim como Davi recebeu uma ordem, uma direção, e nós vamos questionar a Deus ou nós não cumprimos aquilo que Deus quer para nós. Deus fala, vai para a esquerda, nós vamos para a direita. Deus fala, vai para cima, nós vamos para baixo. E é sempre assim na nossa vida. O que nós temos que mudar é o nosso comportamento, a nossa postura perante Deus. Deus sempre tem o controle da história, Ele sempre tem o controle de tudo nas mãos. Ele sabe o que vai acontecer hoje, Ele sabe o que aconteceu ontem, Ele sabe o que vai acontecer amanhã e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus nunca vai nos contar o capítulo 1 se não tiver lá o capítulo 2 já pronto e preparado. Então essa que é a grande verdade. Nós podemos não entender no começo, como foi o caso do rei Davi agora, que não entendeu muito bem o que talvez ele não tenha entendido muito bem qual foi a direção de Deus, mas ele não questionou, ele só foi e fez aquilo que Deus mandou. E nós já vamos ver agora, logo em seguida, qual foi o resultado disso. Mas agora nós vamos falar sobre a nossa história aqui na Terra. Já nós vamos ver a história do rei Davi, a continuidade daquela história, mas agora nós vamos falar sobre a nossa história aqui. A gente querendo ou não, nós reconhecendo ou não reconhecendo, nós estamos vivendo uma história aqui na Terra e nós estamos fazendo essa história, nós estamos caminhando cada dia após dia, nós vamos passando por etapas, por dificuldades, por obstáculos, por fases, por alegrias muitas vezes. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, que nós vivemos nossa vida como se fosse por etapas, por fases, que nós vamos passando de fase, Deus vai nos preparando para aquilo que vai vir um pouco mais para frente. Então nós temos que reconhecer que a nossa história tem passado. Muitas vezes nós temos que olhar para trás no nosso passado para reconhecer as grandes coisas de Deus que foram feitas na nossa vida, ou as grandes coisas que Deus fez através de nós ou para nós. E muitas vezes nós esquecemos disso. Então, você que às vezes para e
pensa que tem muitas dificuldades, que você não consegue fazer muitas coisas, você tem que pensar que quem é contigo pode fazer todas as coisas, pode fazer o impossível. Então, se a gente pensar, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer isso, ficar reclamando, murmurando que não consegue, você nunca vai fazer nada. E é fato que nós estamos dia após dia construindo a nossa história, a história da nossa vida. Isso aí é fato, se a gente quiser ou se a gente não quiser reconhecer. Contudo, se nós não reconhecemos que nós estamos construindo a história da nossa vida, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros todos os dias. E nós vamos chegar lá na frente cometendo vários erros. Porém, se a gente reconhecer a nossa história, aquilo que nós temos caminhado, e olharmos para trás, para vermos as coisas que Deus já tem feito através da nossa vida, ou nas nossas vidas, aí nós vamos ter força para continuar caminhando. O rei Davi fez isso. O rei Davi falou, se lembrou daquilo que ele tinha vivido lá atrás, possivelmente nessa batalha que ele estava enfrentando, quando Deus deu força para ele, que ele venceu o gigante, que ele atropelou o Golias, né, em outras palavras, e ele possivelmente lembrou disso, falou, rapaz, o que Deus fez por mim é muito grande, isso é muito pequeno perto dele. E nós, às vezes, com os problemas tão pequenos, talvez em fase, já vi outras pessoas passarem por essa situação, passa uma dificuldade muito grande, Deus é com eles, é com essa pessoa, dá vitória para ele, e aí lá na frente ele tem um probleminha pequeno, ele já esqueceu que lá atrás a vitória que Deus deu para ele foi muito grande. Aí ele vai ficar assim, mas eu não vou conseguir fazer, é muito difícil. E aí a gente pensa, o que é isso comparado com aquilo que você passou lá atrás? E é isso que nós temos que reconhecer na nossa vida. Tem gente que fala, eu não consigo levar a palavra de Deus porque eu não tenho o dom da palavra. Nem eu tenho o dom da palavra. Mas quando você se propõe, você se predispõe a fazer aquilo que Deus espera de você, é Ele que age através das nossas vidas. Então eu estou aqui hoje falando para você, não com muita eloquência, não sou um grande pregador, muito pelo contrário, mas de forma objetiva eu estou tentando passar a mensagem que Deus me encarregou de fazer. E é isso que nós temos que fazer em todas as áreas das nossas vidas. Desculpa. Quando você tiver com qualquer problema, qualquer dificuldade ou qualquer tarefa que lhe for aferida, que for passada para você fazer, que você possa fazer o melhor sabendo que quem está no controle da situação é Deus, é Ele que vai te guiar através disso, é Ele que vai te dar força, porque Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Se Deus te deu uma grande vitória no passado, Ele vai te dar uma grande vitória hoje, e você vai continuar seguindo a vida, e você vai passando de fase, e cada vez se fortalecendo mais, e cada vez estando mais preparado para servi-lo ainda melhor. E é isso que nós cremos. É claro que nós ainda temos as nossas dificuldades aqui no mundo, que nós temos que passar por alguns problemas, mas nós temos que saber como lidar com essas situações. E como foi que o rei Davi lidou com isso? Parou. Não tem outra solução. Parou, ficou quieto e ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus e obedeceu aquilo que ele fez. Porque, como eu disse, ele já fez, obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Né? Se Deus já fez no passado, Deus vai continuar regendo a história da vida dele e vai ser fiel. Se ele foi fiel no passado, ele vai ser fiel sempre. Então, quando Davi foi sair desse lugar que ele estava aqui, voltando no capítulo 30, com 600 homens que ele foi falar com Deus, ele já passou por um obstáculo um pouco mais na frente e já perdeu 200 desses homens. Eles foram atravessar o rio e os homens estavam exaustos e não conseguiram prosseguir. Então ele já perdeu um terço desse exército, que já era pequeno comparado com o exército inimigo, que era imensamente maior. Davi já perdeu um terço daquele exército, 200 homens já ficaram enroscados ali, e ele continuou só com 400 homens. Mas aí está mais um detalhe. Continuou para onde? Para onde que ia o rei Davi? Como eu disse, ele não sabia nem onde estava o exército inimigo, e não sabia nem para onde ir. Porém, eles encontraram um egípcio no meio do caminho, um egípcio que estava muito cansado, quase morrendo, e foi abandonado. Ele foi abandonado pelo seu próprio exército também, que estava indo, que era o exército que Davi ia batalhar contra eles. Esse egípcio ficou doente e o capitão dele falou: você não vai me servir para nada, fica aí porque você está doente, pode morrer aí. E ele fazia 3 dias, a Bíblia diz que havia 3 dias que ele não comia. E esse egípcio foi bênção na vida de Davi. Então, veja bem, tem muita gente que vai chamar isso de coincidência. Que coincidência, né? Davi estava passando por aquele caminho ali e tinha um egípcio.
nós cristãos, nós dizemos Jesuicidência. O homem que foi usado por Deus, que Deus deixou ali para poder guiar, para poder levar Davi e o seu exército ao destino deles. Davi chegou para ele, e ele na realidade pediu para Davi, falou assim, me dá uma coisa de comer, e Davi pediu para ele guiá-los até onde estava o exército inimigo, e ele falou, posso guiá-los se você prometer que não vai me matar? Davi falou assim, não vou te matar, isso só nos guia e nos leva para lá. E aí ele levou o exército de Davi, né, o egípcio guiou até lá, e para ele te ver como Deus trabalha, né, um egípcio que estava lá morrendo, foi quem guiou Davi e todo o exército para o campo de batalha, para onde eles iam batalhar, e eles tiveram a batalha. A Bíblia fala que eles foram vencedores, que eles triunfaram contra aquele exército, recuperaram todos os bens, os despojos que eles tratavam naquela época, né, como despojos, os bens e as mercadorias, os animais, tudo, as famílias, as mulheres, e tudo que eles precisavam recuperar foi recuperado. Agora você imagina a alegria de 600 homens, quase 600 famílias, a alegria deles de terem voltado para casa, dos homens de terem recuperado suas famílias, e um momento de tristeza, pouco tempo atrás, se transformou num momento de grande alegria. Por causa do quê? Por causa da fé de um homem que foi fiel, de um homem chamado Davi, e quando Deus falou com ele não questionou a Deus o que era para fazer. Parecia loucura, mas Davi olhou para trás na sua história e viu que Deus já havia feito grandes coisas na vida dele e que podia fazer ainda mais. Então ele obedeceu, foi fiel a Deus, e por isso que as grandes bênçãos chegaram para ele e para todos aqueles que estavam com ele, para todo o exército. Na nossa vida, quando nós tivermos dificuldade, nós temos que saber como nos portar, como nos posicionar, como ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, como eu disse, vai ter momentos que nós não vamos poder pedir auxílio para ninguém, ajuda para ninguém, mas vai ter momentos que pessoas vão se aproximar de nós e vão falar: você está passando por esse momento difícil? Se eu fosse você, eu faria isso. Então nós temos que tomar cuidado para ver quem são essas pessoas, para ver se é o conselho certo, se é o conselho ideal. A nossa primeira opção sempre tem que ser a Deus, buscar a Deus antes de buscar o homem. Nós temos que até às vezes, em um momento de doença, é claro que Deus usa a ciência, usa os médicos, enfermeiros, farmacêuticos e tantos outros profissionais para nos auxiliar, mas até nesses momentos, quando você talvez tem uma pequena dor de cabeça, antes de você correr atrás de médico, olha a Deus, ele tem que ser sempre a primeira opção, ele sempre é a melhor opção para tudo na nossa vida. É isso que nós temos que entender. Se nós conseguirmos aplicar esse princípio na nossa vida, nós sempre vamos conseguir ir mais longe. Porque muitas vezes, se a gente ouvir o homem, ao invés de ajudar, muitas vezes, não estou dizendo que em todos os casos que tem muita gente que procura realmente ajudar, mas algumas pessoas, talvez até por falta de discernimento, tentando ajudar, vão te levar ou vão te afastar mais de Deus. Então nós temos que saber isso, saber a hora certa, saber que nós temos que seguir a Deus. Deus deu a direção para Davi, Davi foi à luta, sem ficar questionando Deus, deu a vitória para o seu povo, porque Deus era com ele. Deus, porém, não tem favoritos. Muita gente vai falar, claro, né? Mas era Davi, não era eu. Deus não tem favorito. Não é porque era o rei Davi. É claro que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não porque era o rei Davi. Deus não tem favoritos. Deus tem os íntimos, aqueles que têm um relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença. Davi tinha um relacionamento com Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Isso não quer dizer que Deus fez para Davi e não vai fazer para mais ninguém. Pelo contrário. Se ele fez por Davi, ele pode fazer por mim, ele pode fazer por você, ele vai fazer. E como eu já disse, Deus é um Deus que não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele vai fazer tudo na sua vida, porque ele é um Deus perfeito, ele não é um Deus que vai falhar na história. Então, se você estiver escrevendo a sua história com a direção de Deus, com certeza, Deus vai agir, Deus vai trazer aquilo que é melhor para você. E outra coisa, você vai estar passando um grande exemplo para os seus filhos,
para os seus netos, para as futuras gerações. Porque o que nós queremos? Nós queremos viver aquilo que é errado, que não agrada a Deus, e depois lá na frente as pessoas ficarem falando: ah, olha lá o Luciano, fez um monte de coisa errada, fez um monte de coisa que desagrada a Deus. Muito pelo contrário, nós temos que viver o melhor de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, por mais difícil que seja, aos olhos humanos, muitas vezes. Nós temos que fazer o que agrada a Deus, e lá na frente os nossos filhos, os nossos netos vão ver e vão falar: esse homem, essa mulher, eles eram pessoas de Deus, eles fizeram aquilo que agrada a Deus. Então você vai ter uma história de um legado que você vai deixar para as gerações futuras. E também aqui na Terra, uma coisa que é inegável, que é um princípio bíblico que nós não podemos mudar e nós não podemos negar. Nós vivemos a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. O que nós plantamos aqui, nós vamos colher sem sombra de dúvida. Então, ao longo da sua vida, você tem que imaginar bem o que você está plantando. Você tem que se afastar das coisas que não agradam a Deus, mentiras, inveja. Nós acabamos de ver um exemplo de inveja de Saul aqui, e tantas outras coisas que são contrárias aos ensinamentos bíblicos. Nós temos que nos afastar disso e viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é o melhor, que é o plano de Deus, que é o plano que, aliás, vai culminar na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o plano da salvação. Então, eu, Luciano, não posso fazer nada para ajudar na minha salvação. Não tenho absolutamente condição nenhuma de fazer nada. Mas Jesus, ele é o centro da Bíblia. No Velho Testamento, no Novo Testamento, tudo aponta para ele. Se nós tirarmos Jesus de equação, ou fora da equação do mundo, nós acabamos com um desastre. Todas as coisas apontam para ele. Ele, que foi chamado Filho de Davi, mas que era na realidade o Senhor de Davi, é o que nos dá a vida. Através do sacrifício dele, realizado na cruz, nós temos o direito de viver. E é ele, o seu dinheiro não conta nada, a sua influência não conta nada, o seu poder, o seu conhecimento, nada disso vai chegar a uma época da vida, ou uma fase da sua vida, que não vai te valer de nada. Por mais dinheiro que você tenha, por mais poder que você tenha, por fama, pode ser o que for. Isso não vai valer nada na sua vida. O que vale na sua vida é o amor de Deus e o sacrifício de Jesus. Você aceitar esse sacrifício e reconhecer esse sacrifício. Isso é que vai trazer salvação para a tua vida. Isso é que vai trazer a vida eterna para você. Porque um dia nós vamos partir daqui. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Que isso é a parte da caminhada. É claro que ninguém está pregando a morte, que muito pelo contrário, nós servimos um Deus de vida. Mas aí é a hora que tudo vai ser acertado, que nós vamos estar perante Deus e que isso vai ser cobrado. E nós temos que estar com essa consciência, com isso no coração. Que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e só Ele que pode nos dar o caminho, ou que pode nos dar a entrada para a vida eterna. Então eu vou orar com você agora. Se tiver alguém em casa que ainda não conhece esse Jesus, que ainda não ouviu falar, ou que está afastado do caminho dele, possa reconhecer agora, possa retomar essa jornada com ele agora, ou se reconciliar com ele agora. E é muito simples. O que você tem que fazer é orar, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço, ou o reconheço como o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu me arrependo dos meus pecados, que o Senhor possa me perdoar e me direcionar daqui para frente. Vamos orar então. Pai, mais uma vez estamos aqui, porque a tua palavra tem que ser pregada. O teu nome tem que ser exaltado entre todas as nações. E essa é a nossa função como cristão. Nós te agradecemos infinitamente, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida em abundância que nos dá, a oferta do seu Filho na cruz, ter oferecido o seu Filho pelos nossos pecados. Nós somos eternamente gratos por isso, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa continuar, Pai, nos guardando, nos livrando de qualquer mal, que aqui na terra nós possamos fazer a sua vontade, que nós possamos levar a tua palavra, que nós possamos viver os teus princípios e as tuas doutrinas nas nossas vidas, e que os nossos irmãos, como família, nós sejamos abençoados, que a tua igreja possa crescer, que mais pessoas possam ser salvas. Se tiver alguém
assistindo essa live agora, está aqui, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não te reconheceu como Senhor e Salvador, que o Senhor possa tocar no coração deles, que eles possam reconhecer a sua grandeza e reconhecer a dependência que nós temos para contigo, Senhor. Somos completamente dependentes de Ti. Que eles possam reconhecer isso agora e que eles tenham a sua vida entregue na sua mão, Pai. Que eles recebam da Tua salvação. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.